Senhora deputada doutora Silvana, preside a hora sessão, aos deputados, às deputadas, aos trabalhadores aqui da casa, aos cearenses que nos veem e ouvem. Eu queria, obviamente, voltar ao tema que já toma não só a sessão de hoje, mas a preocupação desse parlamento por toda a semana. Eu queria retornar ao tema das questões envolvendo segurança e violência. Nós vivemos hoje, no Brasil inteiro, diferença de estado a estado, uma situação de alta letalidade, de muitos crimes, de superlotação em várias criminais, superlotação em institutos prisionais, só que isso, obviamente, com diferenças de região para região. As regiões Nordeste e Norte têm vivido, nos últimos 15 anos, eventos que eram até então desconhecidos, que é, por exemplo, indicadores de taxas de homicídio que superam, a depender de determinados territórios, situações de territórios em guerra. Nós tínhamos há 15 anos, vou repetir isso, nós tínhamos há 15 anos uma concentração de eventos de maior periculosidade, São Paulo e Rio de Janeiro. A taxa de homicídios no Ceará de 99, 2000, era uma taxa de homicídio de 19, que já era alta para os padrões internacionais, mas era muito menor do que os 77 que Fortaleza tem hoje, ou dos 52 que o Ceará tem hoje. Então eu queria, sobretudo, solicitar a atenção das pessoas. Houve uma alteração substancial nos últimos 15, 16 anos. Houve um decréscimo das situações de letalidade em São Paulo e Rio de Janeiro, e houve um acréscimo rápido, violento, cruel nos estados do Nordeste. Veja, quem acompanha esses temas há mais tempo vai lembrar que no ano de 1993, eu era estudante de Direito, Fortaleza ficou estarrecida com a chamada Chacina do Pantanal. Foram 3 mortes de adolescentes naquele momento, em 1993. Houve manchete de jornal, uma resposta da sociedade que dizia que não queria naturalizar a violência, houve diferentes respostas estatais, contestação das investigações, né? Os acusados foram ao tribunal do júri 6 anos depois. Mas o que eu quero chamar a atenção não é sobre o evento em si, é que naquele momento, em 1993, a cidade de Fortaleza e o estado do Ceará se estarreciam com aquele evento. Se passaram quantos anos? Temos aqui e agora 23 anos depois, uma certa naturalização da violência. 30 homicídios no final de semana passado. Manutenção de padrões de alta violência contra mulheres. Uma letalidade muito grande que atinge, sobretudo, indivíduos jovens, que poderiam estar, portanto, na sociedade, na idade laboral, nos estudos, sobretudo, jovens nas periferias urbanas. E temos uma altíssima letalidade também entre os policiais. Veja, o que eu quero fazer, mais uma vez,
É a terceira vez, só esse ano, que eu ocupo a tribuna para fazer balanços mais longos sobre a deterioração da estratégia de segurança pública. Há uma deterioração. E com muito pesar eu faço isso no dia que nós todos somos tomados pela péssima notícia que mais um policial foi assassinado. Também, eu não tenho informações ainda, só pelo que vi pelo jornal e ouvi aqui da imprensa, com características, e também no pronunciamento do deputado Capitão Wagner, com características de execução. Na terça-feira eu já havia falado de crimes com característica de execução. Quem não é afeito a esse tema pode talvez não estar percebendo a gravidade disso. Quem é policial, quem é da segurança pública, quem é criminólogo, quem trata da política criminal, sabe qual é a gravidade de termos o maior número de crimes de execução. São crimes premeditados, portanto, há um dolo do agente, que ele sai, portanto, ele se desloca para matar, ele vai para matar, ele tem objetivo e ele, sobretudo, quer aniquilar o outro e acaba aniquilando a própria vida em sociedade. Tivemos há exatos 100 dias a chacina da Messejana. Hoje, repito, no dia em que, lamentavelmente, mais um policial, um quinto policial foi morto, neste ano, também completam-se, há uma infeliz coincidência, em que completam-se, ainda sem resposta do poder estatal, 100 dias da chacina da Grande Messejana. Nós não queremos uma sociedade de guerra. Nós não queremos a vendetta, a vingança. Nós não queremos ampliar a letalidade. Nós não achamos que a violência se resolve com mais violência. Porque, vejam, se a espiral da violência gerar mais e mais violência, não tem limite. Todos nós seremos e já estamos atravessados por ela. Portanto, está faltando estratégia. A ausência de estratégia faz com que morra gente. Veja, na semana passada eu tinha dito e repito, a segurança pública é algo muito complexo e, portanto, precisa de um conjunto de políticas, de fatores. Planejamento, inteligência, prevenção, infraestrutura. Precisa de um corpo policial bem formado, bem remunerado, seguro, bem equipado, que tenha, sobretudo, estratégia, que ele não seja largado no território. E aqui não é um exagero. Eu tenho, obviamente, contato com policiais militares e civis que se ressentem disso, de muitas vezes se sentirem largados no território. E nós acabamos gerando territórios de conflito e de combate. E na lógica de conflito e de combate, se naturaliza a morte, porque se naturaliza a lógica da guerra. O que eu quero dizer é que a lógica da guerra, ela gera vítimas. Ela gera vítimas. Se você larga o ser humano na lógica da guerra, no território, ele, obviamente, ele vai entrar no conflito. É por isso que aumentaram as execuções. No Brasil, nós temos altos níveis de letalidade, provocada por policiais em conflito armado e de policiais. Isso não é um indicador de sucesso, isso é um indicador de que está falhando a estratégia de segurança. Se eu tenho mais gente matando e morrendo, é porque a estratégia de segurança, ela falhou. Porque a estratégia, na verdade, no estado do Ceará, e eu repito, eu volto a cobrar do secretário de Segurança. Secretário, qual é a sua estratégia de segurança para o estado do Ceará? Qual é o modelo de segurança do estado do Ceará? Qual é o paradigma, a alternativa
que Vossa Excelência quer desenvolver no médio, no curto e no longo prazo, para crimes patrimoniais e para crimes letais. Se a autoridade não responde isso, ela coloca o trabalhador sob risco, porque ele vai para o confronto. Porque há algo que não pode esperar, porque a sociedade não pode esperar o desenvolvimento da estratégia. Aí há o conflito. Agora tem um terceiro elemento que eu queria chamar a atenção, que é esse da dominação dos territórios por milícias, por grupos organizados, por crime organizado. Seja por milícia, crime organizado, ou seja, as várias feições da ausência do Estado. Essa ausência de estratégia não é só na segurança pública, não. Você acaba tendo isso também em outras facetas do Estado que abrem espaço, repito, não havendo Estado de Direito, não há vácuo. Não havendo vácuo, é ocupado. Por isso que aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro não pode acontecer aqui. Da dominação dos territórios. Nem pelo medo, nem pela lógica de guerra. Eu não quero, por exemplo, que cenas que São Paulo e Rio de Janeiro viram sejam repetidas aqui. Em que, para se combater o crime, você estabelece um território de guerra em que a própria população fica aterrorizada, porque ela se vê compreendida no meio de uma guerra entre as redes ilícitas e a força estatal. A força estatal, ela deve ser utilizada sobretudo para reduzir a conflitualidade. Quarto elemento, tem que ter responsabilização. Veja, é um absurdo a taxa de homicídios que nós temos não resolvidos. A melhor resolução para todos esses homicídios é, sobretudo, o processo criminal dentro da lei. Eu repito aqui de forma muito serena. Não se combate a violência letal se tornando criminoso. Não se combate a violência letal, não se combate qualquer violência se afastando da lei. Porque quando a sociedade aterrorizada, e esse é um problema, a sociedade aterrorizada, ela passa a achar que é normal se afastar da lei. E ela passa a ela própria, a sociedade, legitimar, demandar, pedir um outro tipo de violência em lado contrário. O professor, um dos maiores pesquisadores brasileiros, o José de Souza Martins, pesquisa linchamento. Nós, em pleno século XXI, isso é para nos envergonhar, nós somos o país com a maior taxa de linchamento no mundo. No mundo. O que é o linchamento? É a suspensão da humanidade. É a suspensão completa de qualquer direito, de qualquer ideia, porque se eu autorizo a violência em resposta à violência, se eu autorizo a minha desumanização em resposta à desumanização do outro, se eu autorizo a minha brutalidade em razão da brutalidade do outro, eu estou falindo como sociedade e como humanidade. Portanto, eu queria, mais uma vez, registrar a minha solidariedade, as minhas condolências, o meu pesar a todo e qualquer familiar de vítima de violência letal ou não letal. Queria, em particular, dedicar também a minha solidariedade, a minha condolência aos familiares destes policiais, a das vítimas da chacina, que estão há 100 dias esperando resposta, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não seremos uma sociedade de paz pregando violência. Nós não seremos uma sociedade de paz pregando vendetta, pregando o olho por olho. O Gandhi dizia uma coisa que é óbvia, mas de tão óbvia é necessário ser repetida. Olho por olho e o mundo terminará cego.
nós estamos ficando cegos diante de tamanha brutalidade, de tamanha desumanização, de tamanha violência. Executar uma pessoa com vários tiros, isso era uma característica do Rio de Janeiro. Veja, eu milito nessa área há muito tempo e estive há mais ou menos 10, 12 anos, quando o Rio de Janeiro estava enfrentando isso, eu estive no Rio de Janeiro num trabalho que havia desenvolvido sobre violência armada e eu estive com o comandante da PM do Rio de Janeiro. Naquele momento, o comandante dizia uma coisa, que na lógica da guerra é necessário você simbolicamente destruir o outro. Era por isso que se utilizava um armamento no Rio de Janeiro, que era armamento de guerra, que destruía o corpo do outro. Destruía o corpo do outro. Era uma lógica medieval, de destruir o corpo do outro. Portanto, eu repito, eu peço só mais um minutinho a Vossa Excelência. Eu queria aqui dizer ao governador Camilo Santana, vejam só, 100 dias da chacina da Messejana, Vossa Excelência até agora não pronunciou-se publicamente. 100 dias da chacina de Messejana, Vossa Excelência não pronunciou-se publicamente. Esse ano, 5 policiais mortos. Vossa Excelência deve pronunciar-se. Deve pronunciar-se. Semana passada, 30 assassinatos. Os gestores da segurança pública disseram que não havia conexão entre eles. Portanto, governador Camilo Santana, ao tempo que eu, aqui, utilizando do mandato que o povo do Ceará me deu, eu cobro de Vossa Excelência a resposta a estes eventos, eu também gostaria de cobrar a Vossa Excelência que vá ao Ceará, à sociedade cearense, e, de fato, vamos falar qual é o modelo de segurança que eu, obviamente, gostaria muito, inclusive, de saber, para uma segurança cidadã. A paz não é fruto do medo. Eu já dei 2 minutos a Vossa Excelência, vou acrescentar mais 1 minuto. Eu lhe agradeço muito. Viu? A paz não é fruto do medo, não é fruto do silêncio. A paz tem que ser, sobretudo, fruto da justiça. Nós não conquistaremos a paz nos brutalizando e nos desumanizando. Não será esse sentimento de morte que nos trará vida. Portanto, eu queria, sobretudo, que os deputados da base do governador Camilo Santana alertassem a Vossa Excelência de que há uma expectativa muito grande com relação à resposta de Vossa Excelência, o governador Camilo Santana, e ele não pode ficar, sem dúvida, silente. Por último, só para me despedir, deputada, peço, de fato, uma paciência, só mais 1 minuto de Vossa Excelência, porque tem circulado, deputados, eu queria a atenção de Vossas Excelências também, tem circulado, desde ontem, nas redes sociais, uma notícia completamente falsa a meu respeito, de que eu estaria prestando assessoria jurídica criminal a autores de violência. Eu sou servidor público federal concursado, né? Todos sabem disso, essa é a minha profissão. Estou afastado em razão do mandato eletivo e a minha assessoria jurídica presta assessoria a mim. As 2 advogadas e os 2 estagiários de direito do meu mandato prestam assessoria a mim, 2 advogadas e 1 estagiário de direito prestam assessoria jurídica a mim. Eu, inclusive, não presto assessoria jurídica individualmente, não faço parte de sociedade de advogados, de banca de advogados, de escritório de advocacia. Sabe, isso já é campanha, deputado. Isso já é campanha em 2016, querendo colocar a sociedade contra mim. Concedo uma parte, deputado? Pois não. Quero... O que Vossa Excelência está dizendo na tribuna nada mais é do que um fato. Que facilmente pode ser provado. Mas o que nós dizemos, sobretudo, e aí eu vou falar aqui mais como advogado do que como deputado, é que é uma clara tentativa, inclusive, de desqualificar a atividade profissional. Exatamente, eu ia falar disso agora. Como se fazer e prestar assessoria, Vossa Excelência, que era impedido quando estava no cargo de servidor, mas hoje... Deputados, eu estou cedendo aqui mais 1 minuto para Vossa Excelência, que era impedido, quando ocupava o cargo
de servidor federal, mas hoje, em função de estar na Assembleia e não estar na mesa diretora, não guarda esse impedimento, pode perfeitamente advogar, não só em causa própria, mas como em defesa de terceiros, e estaria a exercer nada mais, nada menos do que um mister profissional que lhe é próprio. Se inventam esse fato para usar politicamente uma possível ação profissional que sequer existe, aí mostra claramente só uma coisa, deputado Renato, e aí não se preocupe com isso. Dê a versão clara, o seu mandato, independente da nossa posição de entendimento sobre qualquer assunto, é um mandato claro, é um mandato transparente, posso dizer isso, e que só bate em quem tem alguma coisa a dar. Isso aí Vossa Excelência saiba. Se estão mexendo, só se jogam pedras em incomoda. Né? Então, quero só dizer a Vossa Excelência que não me solidarizo, não. Que apoio Vossa Excelência no respeito, primeiro, ao seu mandato. Depois, a um possível exercício da sua atividade profissional. Muito obrigado. Deputado Roberto Mesquita. Deputado Renato, eu já falo como político, como deputado. O senhor era conhecido, era um homem conhecido, já tinha sido candidato, inclusive, a governador, já pleiteado cargos públicos de relevância. Mas foi, na minha modesta opinião, aqui nesse parlamento que, pelo menos, o mundo político passou a vê-lo de outra forma, com a consistência que tem de ideias, com a fortaleza de um mandato forte, a sua posição dentro desse parlamento orgulha a todos os colegas. Muito grato. Nós já tivemos a oportunidade de tratar disso nas comissões, em discussões. Os seus pensamentos são claros, mas o senhor trata a todos com uma lealdade muito grande, é leal às suas posições e leal ao trato com todos nós. Daí nada mais é do que tentar diminuir e antecipar uma discussão política onde há um homem público que só está crescendo na política do Estado do Ceará, que é Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Roberto. Eu queria aqui também devolver e dizer que o nosso convívio tem sido com o deputado Aldir, com os vários deputados de situação oposição, tenho dito deputado, isso. Gentileza. Pois não, deputado Joaquim. Só para reforçar a fala dos eminentes deputados Aldir Mota e Roberto Mesquita, e dizer que Vossa Excelência, eu não tenho dúvida e talvez colocaria minha mão no fogo pelo posicionamento de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sempre agiu com muita ética dentro dessa casa, defendendo seus ideais, seus pensamentos, e tenho certeza, pelo ano de 2015, que tivemos uma convivência intensa e vamos continuar a ter pelos próximos 3 anos, deu já para sentir um pouco do posicionamento do deputado Renato Roseno e da sua postura de ser correto. Eu lhe agradeço muito, deputado Joaquim Noronha. Para concluir, Excelência. Eu me despeço agora. Eu agradeço por demais, deputada doutora Silvana, mas para mim era muito importante, porque em tempos de internet as pessoas reproduzem informações falsas, às vezes até de boa fé, mas acabam reproduzindo informações falsas, e é necessário ter cuidado com as informações que circulam na internet. Eu repito aqui, sou servidor público federal, estou afastado para o cumprimento do meu mandato, e estou me dedicando exclusivamente a ele e à nossa assessoria jurídica, sobretudo para o exercício do nosso mandato. E, sobretudo, ele está voltado para isso. Muito obrigado.